Você já parou para pensar como um simples videogame pôde mudar o mundo para sempre? Como algo que começou com 2 retângulos, um ponto piscando na tela, se tornou uma indústria multibilionária que define gerações. E mais importante, como um império que parecia invencível, desmoronou de forma tão espetacular que quase levou todo o universo dos games junto com ele. Esta não é apenas a história de uma empresa, é a história de uma revolução, uma ascensão meteórica e uma queda tão devastadora que virou lenda. Prepare-se. Hoje vamos desvendar o segredo sombrio do Atari e ver como ele moldou, para o bem e para o mal, o mundo que nós, gamers, conhecemos. O mundo era outro. Não existia internet no seu bolso, nem gráficos fotorrealistas. A ideia de jogar na TV era ficção científica para muitos. Foi nesse cenário que 2 jovens engenheiros, Nolan Bushnell e Ted Dabney, tiveram uma visão. Eles viram o potencial de transformar fliperamas, aquelas máquinas enormes e barulhentas, em algo para sua sala. Eles fundaram uma empresa chamada Atari. Mal sabiam eles que o nome viraria sinônimo de videogame. O primeiro grande golpe foi Pong. Aquele jogo incrivelmente simples. 2 barrinhas, um quadrado que ia e voltava. Hoje parece primitivo, mas em 1972 era pura magia. Pessoas faziam filas nos bares só para jogar. Pong provou que havia um mercado gigante. Bushnell e sua equipe perceberam que a mina de ouro não era só nos arcades, era levar isso para casa. A semente do console doméstico estava plantada. A virada veio em 1977 com o Atari 2600. Pense nisso. Antes, consoles tinham jogos fixos na memória. Enjoou? Paciência. O Atari 2600 trouxe o revolucionário cartucho intercambiável. Você não comprava só um jogo, comprava uma plataforma, um portal para muitos mundos. Quer explorar labirintos? Pac-Man. Quer defender a Terra de invasores? Space Invaders. Essa escolha acendeu a indústria de games domésticos, transformando o Atari em fenômeno cultural e comercial. Com o Atari 2600 nas prateleiras, o que se seguiu não foi apenas um sucesso de vendas, foi uma verdadeira febre. Imagine a cena. Era o presente de Natal que toda criança queria, o centro das atenções em qualquer reunião de família. Ter um Atari em casa era um símbolo de status, uma janela para o futuro. As salas de estar se transformaram em arenas de competição. Pais e filhos, irmãos, amigos ver quem fazia mais pontos em Asteroids, ou quem sobrevivia por mais tempo em Centipede. O som característico dos jogos, aqueles blips e bloops eletrônicos, tornou-se a trilha sonora da infância de uma geração inteira, ecoando por casas em todo o mundo. O impacto cultural foi simplesmente avassalador. O Atari não estava apenas vendendo consoles, estava criando uma nova forma de entretenimento. Pela primeira vez, a interação não era passiva, como assistir a um filme ou a um programa de TV. Você estava no controle. Era você quem pilotava a nave, quem desviava dos obstáculos, quem salvava a princesa. Essa sensação de agência, de poder, era viciante e completamente nova. O videogame deixou de ser um nicho de entusiastas de tecnologia e se tornou um passatempo para as massas. Você consegue imaginar o choque que isso representou para uma sociedade acostumada com mídias tradicionais? O Atari estava reescrevendo as regras do jogo. A empresa soube capitalizar essa febre como ninguém. Eles licenciaram grandes sucessos dos fliperamas, trazendo para casa a experiência que antes só era possível com um bolso cheio de fichas. Títulos como Space Invaders venderam milhões de cartuchos, impulsionando as vendas do console a níveis estratosféricos. O Atari se tornou uma máquina de fazer dinheiro. A marca estava em todos os lugares: camisetas, lancheiras, cereais matinais. Era um fenômeno pop, comparável ao que vemos hoje com grandes franquias de super-heróis. Eles não eram mais apenas uma empresa de eletrônicos. Eram os arquitetos de um novo universo cultural. Essa dominação, no entanto, começou a mostrar suas primeiras rachaduras. A Atari, embriagada pelo sucesso, abriu as portas para que qualquer empresa pudesse desenvolver jogos para o seu console. A ideia era aumentar a biblioteca de títulos, mas o resultado foi uma enxurrada de jogos de baixa qualidade, feitos às pressas por desenvolvedores inexperientes que só queriam uma fatia do bolo. Para cada joia como Pitfall, havia dezenas de jogos quebrados, sem graça e mal programados. O selo de qualidade, que antes era uma garantia, começou a se diluir. O consumidor, aos poucos, começou a desconfiar. Será que aquele cartucho caro valeria a pena? A dúvida estava lançada. Se a história do Atari fosse um filme, este seria o momento da grande virada dramática. E o vilão da nossa história tem um nome: E.T., o extraterrestre. Sim, baseado no filme de enorme sucesso de Steven Spielberg. A lógica da Atari e da Warner era simples: pegar a maior bilheteria do cinema e transformá-la no maior sucesso dos videogames. O que poderia dar errado, não é mesmo? A expectativa era gigantesca. A Atari produziu milhões de cartuchos, acreditando que todos que viram o filme iriam correndo comprar o jogo.
Eles estavam tão confiantes que nem se preocuparam com um pequeno detalhe: fazer um bom jogo. O programador Howard Scott Warshaw, um talento que já havia criado sucessos como Yars' Revenge, recebeu uma missão impossível. Ele teria apenas 5 semanas para criar o jogo do zero, para que pudesse estar nas lojas a tempo para o Natal de 1982. 5 semanas. Hoje, um jogo simples leva meses, se não anos, para ser desenvolvido. Warshaw fez o que pôde, mas o resultado foi um desastre completo. O jogo era confuso, frustrante e quase impossível de jogar. O objetivo era coletar peças de um telefone interplanetário. Mas os jogadores passavam a maior parte do tempo caindo em buracos dos quais era extremamente difícil sair. Quando o jogo chegou às lojas, a decepção foi imediata e avassaladora. A notícia se espalhou como fogo. Não havia internet, mas o boca a boca nas escolas e pátios de recreio foi implacável. O jogo do ET é horrível. As lojas, que haviam encomendado caixas e mais caixas do jogo, viram os cartuchos encalharem nas prateleiras. As devoluções começaram a se acumular. O que deveria ser o maior triunfo da Atari se transformou em seu maior vexame, um símbolo de tudo o que estava errado com a indústria. O fracasso de ET foi muito mais do que apenas um jogo ruim. Ele foi a gota d'água. Os consumidores, que já estavam desconfiados pela enxurrada de jogos de baixa qualidade, perderam completamente a confiança na marca Atari, e por extensão, em toda a indústria de videogames. O nome Atari, que antes era sinônimo de qualidade e diversão, agora estava associado à decepção e dinheiro jogado fora. O impacto financeiro foi catastrófico. Milhões de cartuchos não vendidos representaram um prejuízo gigantesco, e as ações da Warner despencaram. O desastre de ET não foi, assim, um evento isolado. Foi o catalisador de um colapso em câmera lenta que já estava em andamento. A crise de confiança que ele gerou se espalhou por toda a indústria. Pense na perspectiva do consumidor da época. Você vai a uma loja e vê uma parede inteira de cartuchos de videogame. Alguns são bons, muitos são terríveis, e todos são caros. Como saber qual comprar? Depois da decepção monumental de ET, a resposta para muitos se tornou: nenhum. As pessoas simplesmente pararam de comprar jogos. A bolha, inflada pela ganância e pela produção desenfreada, havia estourado de forma espetacular. Este evento ficou conhecido como o Crash dos videogames de 1983. O mercado, que valia mais de 3 bilhões de dólares em 1982, encolheu drasticamente. Lojas que antes não conseguiam manter os jogos em estoque, agora estavam desesperadas para se livrar deles, vendendo cartuchos a preços de banana, por $1 ou $2, só para liberar espaço nas prateleiras. Para muitos varejistas, a palavra videogame se tornou tóxica. Eles não queriam mais saber de consoles ou cartuchos. A indústria, que parecia ser o futuro do entretenimento, foi rebaixada à categoria de moda passageira, tipo o bambolê ou o ioiô. As consequências para as empresas foram brutais. Dezenas de desenvolvedoras faliram. A Mattel, a Coleco, abandonaram o mercado de consoles. A própria Atari estava sangrando. A Warner, desesperada, dividiu a Atari e vendeu sua divisão de consoles e computadores, em 1984, por uma fração do que ela valia anos antes. Em meio ao caos financeiro e à crise de imagem, a Atari se viu com um problema muito tangível: o que fazer com milhões de cartuchos encalhados de E.T. outros jogos que ninguém queria? Os armazéns estavam lotados. A presença daquelas caixas era um lembrete do fracasso monumental. A solução foi tão drástica e secreta que virou lenda urbana por décadas. Diziam que, sob o manto da noite, a Atari havia enterrado cartuchos não vendidos num deserto no Novo México. Parece roteiro de filme, não é? Por mais de 30 anos, debateram se era verdade. Gamers, historiadores, imaginavam um tesouro amaldiçoado sob a areia. O cemitério do Atari virou folclore da indústria, um conto de advertência sobre arrogância e excesso. Era a metáfora do fim de uma era. O império que dominou o mundo agora enterrando seus maiores erros no meio do nada. A lenda só foi confirmada em 2014. Uma equipe conseguiu permissão para escavar. E encontraram. Sob camadas de lixo e areia estavam lá: ET, o extraterrestre, outros títulos do Atari 2600. Amassados, sujos, mas inconfundíveis. A prova física estava desenterrada, transmitida ao vivo para o mundo. Foi um momento catártico, confirmando a história e fechando um capítulo sombrio dos games. O enterro simbolizou o fim da primeira era de ouro dos videogames, o ato final de uma tragédia corporativa. A Atari, que ensinou o mundo a jogar, escondeu sua maior vergonha debaixo da terra. A companhia ainda lançou outros consoles como o Atari 7800, Jaguar, mas a magia havia se perdido. A confiança do público estava quebrada. A concorrência, Nintendo, Sega, era forte demais. O nome Atari, antes sinônimo de inovação, virou uma relíquia de um passado glorioso e trágico. Por muitos anos o Atari permaneceu como uma memória distante, um fantasma de uma era passada. A indústria seguiu em frente. Batalhas épicas entre Nintendo e Sega. A chegada da Sony com o PlayStation.
A revolução dos gráficos em 3 dimensões. O Atari 2600 e seus jogos de pixels gigantes pareciam relíquias de um tempo mais simples. Mas então, algo curioso começou a acontecer. A mesma geração que cresceu jogando Atari começou a sentir falta daquela simplicidade. A nostalgia começou a agir. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiu o retro gaming. Pessoas colecionavam, compartilhavam memórias em fóruns, usavam emuladores para reviver os jogos. No centro do movimento estava ele, o Atari 2600, o console com painel de madeira e joystick de um botão só. Antes descartado como obsoleto, de repente se tornou cool de novo. Não era mais símbolo de fracasso, mas um ícone de uma época, a gênese do que amamos nos games. A cultura pop abraçou o renascimento. O joystick icônico virou estampa de camisetas, virou canecas, virou pôsteres. O logotipo Fuji virou símbolo reconhecido de cultura geek e nostalgia. Filmes e séries ambientados nos anos 80 usam o Atari para estabelecer a atmosfera. O Atari transcendeu os games e virou um artefato cultural, representando inocência e maravilha. Hoje a marca Atari continua viva, de forma diferente. Licencia seu nome e jogos para mini-consoles plug and play e para coletâneas nas plataformas modernas. Você pode jogar os maiores sucessos do Atari no seu PlayStation 5 ou no seu Nintendo Switch. É a prova de que um bom design, mesmo com gráficos simples, pode ser atemporal. O Atari não está mais no topo, mas talvez sua posição atual seja mais nobre. Virou um panteão. A nostalgia não apenas salvou o Atari do esquecimento, ela o tornou imortal. Então, qual é o legado final do Atari? É uma história de sucesso ou de fracasso? A verdade é que é as duas coisas, e é essa dualidade que a torna tão fascinante. O Atari nos ensinou lições valiosas. O poder de uma ideia revolucionária, a capacidade de criar um mercado do nada, mudar o comportamento de uma geração inteira. Colocou um joystick nas mãos do mundo, experiência compartilhada social divertida. Sem a visão de Bushnell, sem o Pong, sem o 2600, o mundo dos games como conhecemos talvez nem existisse. Por outro lado, a queda do Atari é o maior conto de advertência da nossa indústria. Arrogância, ganância, perda de foco na qualidade. ET, Crash de 1983, é ensinada até hoje como um estudo de caso sobre como não gerenciar uma empresa de sucesso. Nintendo lança o NES e aprende com os erros, cria o selo de qualidade para evitar uma enxurrada de jogos ruins. De certa forma, o fracasso do Atari foi fundamental para construir a indústria mais forte e resiliente que temos hoje. A jornada do Atari, auge glorioso e sua queda trágica, é um espelho da condição humana. Sonhos, ambição, criatividade, excesso, redenção através da memória. Pixels podem ter sido simples, os sons rudimentares, mas a alegria e a maravilha que aqueles jogos proporcionaram são sentimentos complexos e duradouros. Para milhões de pessoas, Atari não é apenas uma marca, é uma máquina do tempo, um portal para a infância, uma época em que a maior preocupação era conseguir a maior pontuação em Space Invaders. E é por isso que a história do Atari jamais será esquecida. Ela está gravada no DNA de cada console, de cada jogo, de cada jogador. É o gênesis da nossa Bíblia Gamer. A próxima vez que você segurar um controle moderno, com seus múltiplos botões e analógicos, lembre-se do simples joystick de um botão do Atari. Lembre-se da revolução que ele começou e das lições que sua história nos ensinou. Qual é a sua primeira memória com um Atari? Qual jogo marcou sua infância? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos reviver essa nostalgia juntos. E claro, se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.